Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução ao estudo da química e revisando a última aula, falamos um pouco mais sobre o momento dipolo e também essa representação do momento dipolo através de mapa de potencial eletrostático calculado, né, pela mecânica quântica, onde a densidade eletrônica maior, representado pela cor vermelha, e densidade eletrônica menor, né, ou a carência de densidade eletrônica, podemos dizer assim, representado pela cor azul, e em torno de uma ligação numa molécula, se não a diferença de eletronegatividade entre os átomos, a cor verde, tá? E além do dipolo poder ser calculado ali, inclusive ser expresso em Debye. Depois nós vimos ali sobre o cálculo da carga formal, que nos é muito útil para chegar na estrutura de Lewis, que vai ser bastante importante para o nosso estudo de química orgânica, onde a carga formal pode ser calculada, normalmente é calculada de um átomo, mas ele pode estar isolado ou numa estrutura molecular, tá? E aí, nesse caso, esse cálculo de carga formal considera os elétrons de valência, que são os elétrons da última camada, e subtrai o somatório, tá, dos elétrons ah, isolados ou não ligantes, tá? E mais a metade dos pares de elétrons ligantes. E aí então, os elétrons de valência menos esse somatório vai dar a carga formal, que pode não ter, ou ser zero, como pode ser positiva ou negativa. E aí isso nos auxilia o quê? A fazer a representação da estrutura de Lewis. E nesse caso, a estrutura de Lewis, como é que eu calculo? Como é que eu faço a estrutura de Lewis, né? Coloco graficamente, é um cálculo também, né? Então, você vai fazer a estrutura de Lewis como? Vai, primeiramente, pegar ah, todos os átomos e calcular os seus elétrons de valência, tá? E somar. Calculando os elétrons de valência e lembrando, se aquela molécula ela for negativa, vai ser os elétrons de valência mais a quantidade de elétrons. Se ela tiver uma carga positiva, vai ser os elétrons de valência menos a quantidade de elétrons, né, se é mais um vai ser menos um, se é mais 2 vai ser menos 2. Se for menos um vai ser mais um, se for menos 2 vai ser mais 2, e assim por diante. Tendo esses números de elétrons, eh, facilita se você dividir por 2, aí então trabalha com pares de elétrons. E aí então esses pares de elétrons devem ser distribuídos em pares ligantes e pares não ligantes. Mas o átomo central deve ser o átomo que tem a maior capacidade de ligação. Aí você tem que lembrar, por exemplo, que o carbono faz 4 ligações, o nitrogênio faz 3 ligações, o oxigênio faz 2 ligações, os halogênios fazem somente uma ligação, o hidrogênio só tem capacidade de fazer uma ligação. Então põe o átomo central, aquele que tem maior capacidade de fazer ligação. E aí liga os outros, tá? Eh, e aí depois distribui o resto dos pares em pares não ligantes. Lembrando um detalhe que nós aprendemos, quando for um ácido, começa com H, o hidrogênio vai estar ligado ao oxigênio, tá? Preferencialmente. E aí, em suma, o que nós vamos tratar hoje? Nós vamos falar sobre a representação estrutural dos compostos orgânicos, então agora nós vamos já por uma representação, outro tipo de representação, tá? Além da de Lewis, que nos é muito útil, por sinal. Vamos falar um pouco sobre ah, resultados aí da mecânica quântica, os cálculos mecânicos quânticos na forma de orbitais atômicos e orbitais moleculares. Então esse é o nosso assunto de hoje. Bom, então uma das estruturas, tá, que você pode representar um composto orgânico é a estrutura de Kekulé. E a estrutura de Kekulé, vocês podem perceber que os pares não ligantes, elas não são representadas.
e ela é aberta e representada só por pares ligantes, tá? Respeitando aquilo que comentei com vocês. Então, o oxigênio faz duas ligações, o hidrogênio faz uma ligação, tá? E aí, obviamente, você pode fazer essa representação, tá? Auxiliado com a estrutura de Lewis. Mas nesse caso, os pares não são apresentados. Então, e ela é toda aberta. Pouco usada porque, dependendo da estrutura, fica algo muito volumoso. Não é tão interessante, tá? Outra representação é a estrutura condensada. Na estrutura condensada, como o nome já diz, hã, é a fórmula molecular, tá? Então, e próximo da fórmula molecular, na verdade, tá? Acaba você não vendo as próprios pares ligantes, ó, não tem aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, está representando esse ácido carboxílico, HCO2H. Então você tem que entender, sabendo da estrutura de Kekulé, que na verdade esse CO2 é C dupla, ligação simples O, tá? A mesma coisa o HCN, tá? Aqui, ó, CN não quer dizer que o nitrogênio ou o carbono está fazendo uma ligação, mas na verdade é uma tripla ligação, mas é uma estrutura condensada. E assim como ali é o ácido nítrico, tá? Aqui, ó, o metano, tá? E essa amina aqui, ó. Então é interessante, principalmente, se acostumar bastante com a condensada, que é o que a gente mais utiliza. Ela é mais interessante, por sinal, tá? Então aqui, vamos ver a estrutura de Kekulé condensada de alguns. Ó, veja essa estrutura aqui que basicamente tem carbono, hidrogênio, tá? E com o cloro. Então nesse caso aqui, ah, temos aqui CH2, CHBr, CH2, tá? CH na estrutura condensada. Isso, nota uma coisa, ó, o bromo ele está representado, tá? Logo após o CH. Então ele está à direita. Então aqui nesse caso é interessante, se for representado numa linha só, o átomo ligado ao carbono que seja diferente de hidrogênio, ele deve ser colocado à direita do carbono e não à esquerda. Ou uma forma que também é bastante utilizado, os heteroátomos, vamos chamar assim, tá? Ao hidrocarboneto, ligado lateralmente, tá? Aqui é uma cadeia só com carbono e hidrogênio, tá? Então ficou ali, ó, CH3, CH2, 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 CH3. Mas como esses CH2 eles se repetem, eu posso desenhar ele de uma forma mais condensada ainda. CH2, 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, ó, CH3, CH2, entre parênteses, 4, CH3. Então, ela uma forma mais simplificada ainda, tá? Aqui embaixo nós temos hidroxilas, temos hidroxila e temos metila, tá? Então, mesma coisa, ó, a metila foi colocada à direita nesse do CH, quando escrito em linha. Assim como a hidroxila é entre parênteses, para não confundir a direita do carbono que ela está ligada. Ou de forma lateral também, que é bastante utilizada. Seguindo aqui, ó, agora a gente tem essa estrutura onde tem duas metilas e uma hidroxila ligado ao carbono. Mesma ideia. Então, CH2, tá? O CH2 e nesse caso, vamos ampliar aqui, ó, tá? Então, a gente tem aqui as metilas e a hidroxila, tá? Então, esse é um carbono quaternário. Aí, seguindo aqui, ó, o que que a gente tem? A gente tem, então, as duas metilas, ao invés de escrever CH3, CH3, não vai fazer muito sentido, como elas se repetem, então escreve CH3 entre parênteses 2 em linha. Pouco usado, mas é interessante saber. O mais interessante é esse aqui, ó, onde você tem as metilas, a hidroxila já fica à direita mesmo, e a hidroxila aqui
e as metilas, tá, CH3, CH3, colocados lateralmente. O CH3 chama de metila, a gente vai trabalhar depois com detalhes em relação a isso. Nessa estrutura, nós vemos o nitrogênio ligado a CH3, CH3, e essa cadeia longa. Então, ó, agora não tem sentido escrever ele à direita, então é melhor escrever à esquerda, tá? Já tem toda essa estrutura que vai sair à direita, então por isso CH3, 2, tá? Ou dessa forma, onde um fica na linha e outro fica lateralmente, tá? Nessa estrutura aqui nós temos também a, a metila, tá? Duas metilas ligadas a esse carbono, dois CH3 ligados a esse carbono, então tá aqui, ó, CH3, 2, ou pode ser feito dessa forma em que um fica lateral, uma ramificação, tá? Então é importante enxergar bem essas estruturas, tá? Se é dupla O, então, ó, o oxigênio vai para a direita e não, como nesse tipo de não tem a ligação, você tem que entender que na verdade o carbono está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Ou dessa forma que é pouquíssimo utilizado, tá? Dessa maneira é possível, mas não se utiliza quase. Aqui nesse caso, se dupla OH é um aldeído, tá? Olha como escreveu CHO. E por que não COH? Porque OH indica uma outra função química. Então, por isso, a sequência correta é hidrogênio, depois o oxigênio. Então, o aldeído, que também a gente vai estar estudando mais à frente, é caracterizado em linha dessa forma, CHO, tá? Ou dessa forma aqui, tá? Também, apesar que olhando assim fica meio estranho, parece que o hidrogênio está fazendo dupla ligação, mas é uma forma que pode ser utilizada, tá? Eu prefiro a primeira. Aqui esse ácido carboxílico, C dupla O, OH, tá? Aquilo que eu comentei, ó, CO2, então o que quer dizer isso aqui? C dupla O, O, tá? Ou essa forma, COOH, bom? E aqui, ó, uma, um éster, né? Caracteriza um éster também, C dupla O e a metila, de novo, ó, virou CO2 ou COO. Ó. Então são formas diferentes de escrever e é importante que você ah, expanda isso para a estrutura de Kekulé. Eu não aconselho usar a estrutura de Kekulé não, tá? Porque daí ela ocupa muito volume, há uma poluição visual muito grande. Mas é importante que você saiba chegar nela, porque ela é mais clara, mais óbvia, vamos falar assim, tá? Então, fica aí o exercício para vocês, ó, escreva duas estruturas de Lewis para essa fórmula molecular C2H6O e faça a expansão das estruturas condensadas, e mostre as ligações covalentes e os pares de elétrons não ligantes, ou seja, o que está pedindo aqui? A estrutura de Lewis, tá? A estrutura de Lewis é uma outra forma de pedir a estrutura de Lewis. Lembrando, como está pedindo estrutura de Lewis, tem que indicar os pares não ligantes, tá? Os pares não ligantes. E aí, então, faça isso, a estrutura de Lewis, então, aqui está com a fórmula condensada. Então, abra essas estruturas para a estrutura de Kekulé e não esqueça de representar os pares não ligantes para ser estrutura de Lewis. Bom, agora vamos para os orbitais atômicos. Cálculos mecânicos, aqueles números que eu comentei com vocês, 1s2, 2s2, tá? S, P, D, F, isso são dados da mecânica quântica. E o modelo que nós temos de átomo hoje é matemático, é mecânico quântico, tá? Aquele modelo de Rutherford Bohr, de o núcleo ser o Sol e os elétrons girarem em torno, tá? Eh, ele não é real, na verdade, ele não funciona, tá? Ele não funciona. Então, o o e por quê? Aí então, ó, nós temos aqui, ó, começou o quê? Princípio da incerteza de Heisenberg. Então, a localização e o momento de uma partícula atômica não pode ser determinada simultaneamente. O que diz o princípio? Então, eu quero localizar uma partícula. Eu não vou saber o momento. Eu quero saber o momento de uma partícula.
Eu não vou saber a localização. Então, ah, se eu fixar um ou outro, Heisenberg diz: "Eu não eu não tenho como saber". Então, se eu quero saber a localização, eu perco o momento. Se eu quero saber o momento, eu perco a localização, tá. E aí, então, qual é a maneira melhor para estudar uma partícula, especificamente o elétron, tá? É a ideia de densidade e probabilidade. Por isso, tratar o elétron como se fosse uma onda possibilita que nós saibamos não aonde está o elétron, mas uma região, tá, probabilística, em que a maior probabilidade desse elétron estar. E aí nós temos os chamados orbitais atômicos, tá. Aqui, por exemplo, ó, esse orbital é o orbital 1s. Ele é fruto de cálculo mecânico quântico, mecânico quântico. Então, nós também podemos ter o orbital 2s. Se vocês lembrarem, o hidrogênio só tem o orbital 1s, só tem uma camada. Mas o orbital 2s vai aparecer na segunda camada, tá? Aí então eu posso ter, o que que eu vou ter? Eu vou ter o orbital 1s dentro do orbital 2s, tá? Uma molécula que tenha duas camadas, por exemplo. E obviamente, ah, vai haver uma região entre o orbital 1s e o 2s em que não há probabilidade do elétron estar. E essa região é chamada de nodo, onde a probabilidade de ter um elétron ali é muito pequena, tá? A mecânica quântica, como eu já disse para vocês, ela trabalha, tá, o elétron como onda, mas não uma onda do mar, mas sim como uma onda estacionária, como essa corda que ela, as duas pontas estão ligadas e puxa a corda de um violão, por exemplo, de uma guitarra, tá? E ao puxar, essa corda ela oscila para cima e para baixo, tá? Onde ela não vai oscilar? Ela não oscila nas pontas. Ali é o nosso nodo. E aqui? Então, ela oscila para baixo, negativo, para cima, positivo. Esses sinais não têm nada a ver com carga, tá? É só um sinal para dizer que aqui eu tenho, por exemplo, um vale e aqui eu tenho um pico, pensando numa onda, tá? Pensando numa onda. Eu também, aqui uma outra representação. Agora a gente tem o orbital P. Também, via cálculos mecânicos quânticos, a a densidade, probabilidade é na forma de uma halteres, tá, representada assim. Ou eu posso simplesmente trocar a cor, agora pensando, tá, a naquela ideia do vale do pico da onda. Então, é até melhor para não confundir com carga. Aí então, ó, tá, a troca de cor quer dizer que eu tenho 2 fases diferentes. Uma é nessa onda o pico, a outra é o vale, tá. Só para vocês terem ideia, ó, o orbital 2p gerado por computador, ele não é tão bonitinho assim como o Alterias. Na verdade, ele é mais parecido com isso, mas a gente acaba estilizando, mastigando um pouquinho mais, tá, o desenho, tá, para nós réis mortais que não fazemos cálculos mecânicos quânticos. Bom, deixa o pessoal da fisicoquímica. E aí então, nós falamos também, ó, dos orbitais degenerados. Como o orbital P, na verdade, tá, ele possui o 3 possibilidades de orbitais, tá, na subcamada que tem o orbital P, que é o chamado de Px, ah, Py e Pz, tá. Então, esses orbitais eles são degenerados em termos de energia, então eles têm a mesma energia. Então, se chegar 2 elétrons, um vai ocupar esse orbital e o outro vai ocupar esse. Lembra? O orbital cabe em 2 elétrons, mas se existem orbitais degenerados, primeiro há semi-preenchimento para depois ocorrer preenchimento. Aí o terceiro vem para cá. E o quarto?
Aí pode vir em qualquer um dos 3. Eles são degenerados, pode ir no PX, no PY, PZ. Lembrando que PX, PY e PZ é só, ah, matemático, tá, um cálculo matemático. Pode ser em qualquer um deles. Então, falamos em orbital atômico. Para nós interessa o S e o P. O D e o F para a orgânica não tem muito interesse, então eu não vou citar, deixa para o pessoal da inorgânica falar sobre eles, tá. Agora então, quando eu tenho 2 orbitais atômicos se ligando, tá, aí nós temos o orbital molecular. Por exemplo, hidrogênio. O hidrogênio não tem, tá, um elétron? O elétron está aqui, ó, está na volta, tá. Então, orbital atômico com S, orbital atômico com S. Quando ocorre a sobreposição, pode perceber que o pretinho aqui, ó, é o núcleo. O elétron está em algum lugar aqui, ó, é densidade e probabilidade. A gente está falando em mecânica quântica, tá? Não tratando o elétron como se fosse uma partícula. Claro que quando a gente faz estrutura de Lewis, você está tratando o elétron como uma partícula. Mas tem aí a dualidade partícula-onda, então a gente trabalha uma hora como partícula, outra hora como onda, tá. Então, quando esses elétrons, tá, eles se sobrepõem, tá, sobrepõem, tá, a ligação se forma, aqui está sendo representado inclusive pela estrutura de Lewis. E aí essa sobreposição, quando ela é perfeita, tá, nós temos a ligação tal qual. "Ah, mas aqui já não é a ligação?" Vamos considerar assim, ó, num primeiro momento, quando os orbitais eles se aproximam, tá, o que que vai acontecer, tá? A repulsão entre a eletrosfera. Mas, ao mesmo tempo, o núcleo desse átomo atrai os elétrons, o elétron desse átomo. E o núcleo desse átomo atrai o elétron desse aqui, mas há uma repulsão, tá? A ligação vai ocorrer quando ocorre um equilíbrio entre repulsão e atração. E, obviamente, essa aproximação, ela fica limitada, tá? Nós vamos ver um gráfico já já sobre isso. Mas aí, quando tem a ligação com 2 orbitais, tá, atômicos, nós passamos a ter, tá, o orbital molecular. Aqui, ó, mostra bem claro. Então, os a os átomos, eles estão aqui, ó, tá. Esse aqui é uma energia potencial, tá. Então eles estão afastados, energia potencial zero. Aí esses átomos se aproximam, começam a se aproximar. Então, existe aí repulsão entre eletrosferas, entre núcleos e atração de núcleo com elétrons da eletrosfera, tá. Então, a a energia potencial, tá, ela tende a diminuir, tá, tende a diminuir. E aí, quando a ligação se forma, nós temos aqui esse poço aqui, né, esse poço aqui, onde há um equilíbrio entre repulsão e atração. É nesse momento que a energia diminui, aumenta a estabilidade do sistema. E daí nós temos a energia de dissociação de ligação. Então eu preciso dessa quantidade de energia para romper essa ligação, porque ela é muito mais estável ligado do que isolado, tá? E essa energia, quando chega essa energia que nós temos o comprimento de ligação aqui, tá? Que no caso, tá? Que nós temos aqui, ó, um comprimento de 0,74 angstrom, tá? Então, onde há uma maior estabilidade do sistema. Basicamente, né, pensando agora em termos de ondas, tá aí, então aqui é a nossa onda, né, nossa crista positiva, vamos falar assim, tá. Então temos os 2 núcleos. O que que pode acontecer? E aí agora pensando em termos de onda, tá. Pode o quê? Ocorrer uma sobreposição entre esses picos. E essa sobreposição, tá, ela é construtiva. Então, pico com pico, ele
a amplitude aumenta, tá. E aí aumento da amplitude, nós temos o quê? A ligação, a estabilização do sistema. Só que isso, vamos dizer assim, algo inusitado ocorre, tá, por tratar o elétron como uma onda, que é agora a possibilidade de haver uma sobreposição, tá, destrutiva. Por quê? É o encontro de um pico com vale. E nós sabemos da física que quando um pico com vale se encontram, tá, pode ocorrer o quê? A amplitude pode ir a zero. Então, nesse caso, eu não tenho uma ligação, eu tenho o quê? Um nódo, onde provavelmente a probabilidade de o elétron não estar, tá. Então, quando 2 orbitais atômicos se ligam, a gente passa a ter 2 orbitais moleculares e não um. E um dos orbitais moleculares, ele é ligante, e o outro orbital molecular é antiligante. E aí, então, o diagrama de orbital molecular do hidrogênio fica assim, ó. Então, a ligação entre 2 orbitais moleculares vai gerar o orbital molecular ligante, sigma, tá, que é uma ligação que ocorre no mesmo eixo, tá, uma sobreposição de orbitais no mesmo eixo, e o antiligante, que aí é aquela situação em que nós temos 2 fases diferentes, também no mesmo eixo, mas aí ao invés de ter uma ligação, nós chamamos de uma antiligação. E aí então o orbital molecular sigma antiligante. Isso ocorre também com o orbital p, tá? E aí então, ó, a aproximação desses 2 orbitais no mesmo eixo, orbital molecular ligante. A aproximação desses orbitais agora de mesma fase, tá? No mesmo eixo, nós temos o orbital molecular ligante. A aproximação desses orbitais de fases diferentes no mesmo eixo, nós temos os orbitais moleculares antiligantes, tá? E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, ó, os elétrons ali isolados têm uma energia. Eles emparelhados têm uma energia menor. Isso traz estabilidade ao sistema. A ligação traz estabilidade ao sistema. Então, por isso que é mais interessante energeticamente eh, os orbitais estarem ligados na forma de orbital molecular do que na forma de orbital atômico. Essa sobreposição também pode ocorrer lateralmente, tá? Já não é uma sobreposição tão boa quanto é no mesmo eixo. E aí não denominamos mais como sigma, agora a denominação é como ligação pi, que é conhecida ligação dupla, tá? E aí, então, essa ligação pi, ela vai formar a dupla ligação, ela é um componente da dupla ligação. Veja que a sobreposição até demonstrada aqui, ó, mesmas fases, então ligação orbital molecular, pi ligante, e aí com fases diferentes, orbital molecular, tá? Pi antiligante, ó, então gera um plano nodal e não, tá? E não um nodo, mas um plano nodal, tá? Então acrescenta ah, um plano nodal a mais. Ó. Tem 2 aqui, aqui tem somente um. Então fica assim o diagrama, tá? De, do orbital molecular. Fica assim o diagrama do orbital molecular e a sobreposição dos orbitais p, tá? Então a gente vai ter aqui o a a ligação pode ocorrer no mesmo eixo, formando a ligação sigma. E pode ocorrer, ah, paralelo, né, formando a ligação π. E pode ocorrer no mesmo eixo, porém em fases diferentes, sigma antiligante e, paralelos π antiligante. Veja que a energia
da π é muito maior, então quer dizer o quê? É mais difícil quebrar essa ligação, tá. Ou na verdade ela é, mas assim, ela é menor, né, a energia potencial, maior estabilidade. Enquanto a π, ela diminui, ela tem uma energia maior que a sigma, portanto é mais fácil romper uma ligação π do que uma ligação sigma, tá. Mas ao mesmo tempo que a sigma, ela tem uma energia potencial menor, maior estabilidade, o seu antiligante tem uma maior energia, menor estabilidade, tá. Com a π, a energia potencial dela não é tão baixa, mas o seu sigma antiligante também não é muito mais alto. Bom, então, mas eu quero que vocês fixem aqui, ó, é mais fácil quebrar uma ligação π do que uma ligação sigma, por essa razão. E o, nesse caso a mesma coisa, orbital p, p. Só que, ó, percebe que aqui é um orbital do p do carbono, enquanto aqui um orbital p do oxigênio. Se você lembrar, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, quando o carbono se liga com o oxigênio, há um dipolo. E os cálculos mecânicos quânticos também enxergam esse dipolo via cálculo matemático. E olha o que está demonstrando aqui, ó, tá? Também aqui é uma ligação π. Só que veja que a, a, o orbital referente ao oxigênio ele ficou maior. E o orbital referente ao carbono diminuiu. O que quer dizer isso? Maior densidade eletrônica no orbital p do oxigênio, menor densidade eletrônica no orbital p do carbono. Delta mais para cá, delta menos para cá, tá? No antiligante, a coisa inverte, tá? Ocorre uma inversão, tá bom? Então, é bem interessante esse resultado aí, tá? É a diferença de eletronegatividade que faz essa diferença, tá? E exercícios propostos para vocês, tá? Diante do que foi passado anteriormente, é bem simples fazer. Tá? Indique o tipo de ligação, o tipo. Então, um exercício aí para vocês fazerem, tá? Indique o tipo de orbital molecular. Então, sigma, sigma antiligante, π ou π antiligante, tá? Então, verifique aqui, ó, tem o orbital p e eles vão se sobrepor. Veja como eles vão se sobrepor. Dependendo da maneira que eles sobreporem, vai formar uma ligação sigma, sigma ou π, tá? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Ah, mas é ligante ou antiligante? Lembra? Ligante é quando a sobreposição ocorre de mesmo fase, mesma fase. Antiligante é quando a ligação ocorre com fases diferentes. Tá? Então aí responda. Primeiro verifique se a ligação é sigma ou π e depois avalie pela fase, que aí a fases iguais, fases diferentes, cores diferentes, se é ligante ou antiligante. Obrigado pela atenção. Sólido Glória. Até a próxima aula.